Cura gay, uma história de horror. Lobotomia, castração, overdose de hormônios. Tudo foi tentado e se tornou a vida dos pacientes que sobreviveram muito pior. No outono de 1933, o campo de concentração nazista, no norte de Hamburgo, na Alemanha, foi o primeiro a começar a receber uma nova categoria de presos. Mal descia dos trens, eram marcados com a letra A, mais tarde substituída por um triângulo cor-de-rosa. Diferentemente de suas intenções em relação aos judeus e ciganos, os soldados nazistas não pretendiam exterminar os homossexuais, queriam curá-los. Para isso, os prisioneiros foram submetidos a alguns tratamentos bizarros e cruéis. Nos campos de concentração na Alemanha nazista, os homossexuais tinham os primeiros trabalhos e eram vistos como doentes e pervertidos, até pelos demais confinados. No campo de Flossenburg, os nazistas abriram uma casa de prostituição e forçavam homossexuais a visitá-la. Os gays que se curavam eram enviados por um bom comportamento para uma divisão militar para combater os russos. Outro tratamento oferecido aos homossexuais foi elaborado pelo endocrinologista nazista holandês Karl Warner. Ele cadastrou pacientes no campo e depois injetou doses muito altas de hormônio masculinos para observar sinais de masculinização. Estima-se que 55 dos gays que entraram nos campos de concentração morreram, algo entre 5.000 e 15.000 pessoas. Entre os mocinhos, o fim da guerra, no entanto, não trouxe alento. Americanos e britânicos forçaram os homossexuais a cumprir o restante da pena que os nazistas tinham imposto a eles, em prisões normais, pois é um mundo livre, não tratava os gays muito melhor do que o regime mais abominável de todos os tempos. Inclusive, um herói de guerra, Alan Turing, o pioneiro da computação que ajudou a quebrar os códigos secretos dos nazistas, foi forçado a se tratar e acabou se matando. Isso porque, de acordo com a teoria científica vigente, à época, a homossexualidade era uma patologia. Os primórdios. No começo do século XIX, o homossexual era tratado ao mesmo tempo como um anormal e um pervertido. A medicina, desde o fim do século XVIII, tomou emprestada a concepção clerical da homossexualidade. Esta se tornou uma doença, ou melhor, uma enfermidade que um exame clínico podia diagnosticar, afirma o historiador medievalista Philip Aries. Gay Power. Tratamentos não tardaram a surgir: hipnose, castração e terapias reparativas para alterar as preferências e desejos dos pacientes. Foram tentadas. Uma terapia usada era lobotomia, cirurgia que retirava uma parte do cérebro. Na Alemanha Ocidental, elas só deixaram de ser aplicadas em 1979. Na Dinamarca, o número de pessoas submetidas à operação foi de 3,5 mil, sendo a última em 1981. Nos Estados Unidos, as vítimas chegam à casa das dezenas de milhares. A situação começou a ser revertida só na última metade do século XX. Em 28 de junho de 1969, detetives à paisana entraram no bar Stone, em Nova York, e expulsaram cerca de 200 clientes gays de lá. Ao saírem do bar com os presos, foram recebidos na rua por uma multidão revoltada com a freguesia dos abusos, que atirou pedras e garrafa. Os distúrbios de Stone deram origem Gay Power e marcaram o início dos protestos públicos contra a discriminação de homossexuais. Os gays no Brasil. O crime por sodomia já era previsto em lei desde o descobrimento, segundo as organizações manuelinas que vigoravam em Portugal. Era comparado ao de lesa majestade. A informação vem do jornalista, dramaturgo e cineasta João Silveiro Trevisan, em seu livro de Diversos no Paraíso. O código seguinte: as ordenações filipinas, que durou até o Império, prévia que os homossexuais fossem queimados e seus bens confiscados.
Como ocorreu no resto do mundo, as teorias higienistas atingiram o Brasil no século XIX. Avaliações supostamente científicas começaram a ser produzidas por aqui. O jurista José Viveiro de Castro relacionou na época, por exemplo, as possíveis causas da anomalia: loucura erótica, resultante de psicopatias sexuais, falhas hereditárias no desenvolvimento glandular, vida insalubre e alcoolismo e excesso de masturbação eram algumas. O país reconhece a união civil homossexual desde 2004 e permite a adoção de crianças por casais do mesmo sexo. Transgêneros podem mudar de sexo legalmente, mas os gays ainda são vítimas de agressão física no país, por causa de sua opção sexual. Gostou do vídeo, né? Começa a se inscrever agora e comente e pode compartilhar e dá muito likes. Até a próxima!